Olá, meu amigo, minha amiga, vamos falar aqui, ó, concurso do Senado Federal, concurso aí que a gente está aguardando aí com muita ansiedade aí. É o seguinte, lá no Senado Federal, você acredita que tem a possibilidade, no Senado e na Câmara, a possibilidade de um projeto de lei ser apresentado, tramitar apenas pelas comissões e ir à sanção do presidente da República e se transformar numa norma jurídica? É possível. Isso tem um nome. E lá no Senado o nome é, acompanha comigo aqui, apreciação terminativa ou decisão terminativa. Vamos olhar aqui nesse artigo rápido as competências das comissões, essa apreciação. E você vai conhecer então, ó, o seguinte, lá na Constituição Federal, a gente chama lá de competências mais gerais sobre o Poder Legislativo e competências específicas, essas competências específicas lá no regimento interno do Senado Federal. E na Constituição, umas competências mais gerais. Olha só, se divide assim, ó. Então lá você tem discutir e votar os projetos, salvo o quê? Salvo se houver de alguma forma, se houver a recurso de um décimo dos senadores. Do contrário, esse projeto vai ser discutido e votado, aprovado nas comissões, depois vai para a Câmara dos Deputados, ou se ele veio da Câmara, do Senado, ele já vai direto para a Presidência da República, sancionado, promulgado e publicado. Transformou-se em lei, sem passar pelo plenário. Então, discutido e votado, dispensado aí a apreciação do plenário. Essa é a primeira competência que tem lá na Constituição, que também tem no regimento. Depois tem outras competências, que é a realização das audiências públicas, convocação de ministro, receber petições de qualquer pessoa, petições, reclamações, denúncias, solicitar depoimento de qualquer autoridade, apreciar programas, está lá na Constituição, e o regimento continua. Propor sustentação de atos, aí lá no regimento interno do Senado. Fiscalização do orçamento, das políticas governamentais, controle dos atos, estudar e opinar, realizar diligências e, atenção, depoimento de testemunhas e autoridades no âmbito das comissões vai ser utilizado no que couber à disposição que existe lá no Código de Processo Civil. Está lá no regimento interno do Senado Federal. Isso aqui é só para contextualizar que essa competência de apreciação de projeto é uma das principais competências, porque o parlamento ele está ali para legislar e fiscalizar. E a função legiferante é, sem dúvida, a função de maior destaque do parlamento. E ela pode ser feita pelas comissões de forma plena, sem o pronunciamento do plenário. Mas isso é absoluto? Não. Não é absoluto porque se houver recurso de um décimo dos senadores, e lá na Câmara também, um décimo dos integrantes da Câmara, aquele projeto ele tem que ser submetido ao plenário, ele vai à apreciação do plenário, ok? Então vamos continuar aqui para você conhecer essa competência importante aí. Eu escrevi lá no texto do artigo, com mais detalhe, que essa competência surgiu lá na Itália, com base na Constituição italiana. Ela antecede até a Constituição de 88, mas na prática ela só se tornou menos viável com a Constituição de 88 e existem vários projetos que passaram de forma terminativa. Vamos lá. O poder legislativo pleno, em determinados casos, não é absoluto, porque se houver recurso de um décimo dos senadores, a matéria segue para o plenário. Então, na banca, o examinador pode perguntar: as comissões, de forma alguma, aprovam projetos sem apreciação do plenário. Está errado. As comissões podem aprovar projetos de forma plena, de forma absoluta, sem o pronunciamento do plenário. Também está errado, porque não é de forma absoluta, é de forma relativizada. Se houver recurso, então há essa brecha. Se houver recurso, aí o projeto tem que ir para o plenário. Os projetos que são de plenário, outra questão, os projetos que são de plenário não passam pelas comissões do Senado. Também está errado. O projeto, quando ele dá entrada, recebe o despacho ali do presidente, ele verifica se há outro projeto com a mesma temática para poder pensar, para tramitar em conjunto, ele vê as comissões, as matérias sob jurisdição da comissão, então se aquele projeto vai tramitar na Comissão de Educação, na Comissão de Cultura, Esporte, Educação, ou na Comissão de Assuntos Econômicos, ou somente na CCJ, ele vai dar uma olhada, se vai tramitar em mais de uma, ele vai distribuir. E aquele projeto vai ter o pronunciamento da comissão, e
e depois vai para o plenário. No plenário ele é acompanhado por esse parecer de cada uma das comissões por onde ele passou. Diferente do projeto terminativo é que ele não vai para o plenário. Ele passa na comissão e da comissão ele já segue ou vai para a Câmara dos Deputados ou vai para a sanção, ok? Então não confunda. Se você escutar, não, então a apreciação terminativa ele passa nas comissões. E quando é de plenário, só passa no plenário. Não, de plenário também vai receber o parecer das comissões, ok? Aqui é um exemplo do recurso interposto, recurso número 11. Vamos ver a carinha dele aqui, ó. Recurso número 11, solicitamos, com base no artigo 58 lá da Constituição e com base no 91, parágrafo 3º do regimento, que esse projeto aqui, que era de tramitação terminativa, ele seja submetido ao plenário. Então aqui foi feito um recurso, é um exemplo, e ele recurso tem que ter assinatura de 1/10, no caso 1/10 de 81, vai dar 8,1, então tem que ter 9 senadores assinando para impedir a apreciação terminativa. Terminativo pode ser uma questão da sua prova discursiva, né? Fale sobre apreciação terminativa, ou é possível que uma comissão transforme um projeto que passe só nas comissões, seja transformado em norma jurídica pelo regimento interno do Senado? Sim, não só pelo regimento interno do Senado, pela própria Constituição Federal há essa possibilidade. Mas são todos os projetos? Aí que está, não são todos. Olha só, quais matérias? Projeto de lei ordinária, de autoria de senador. Todos os projetos? Não. Se for projeto de código, não pode tramitar de forma terminativa. Entendeu? Projeto de lei ordinária. Se ele foi apresentado por um senador, ele tramita de forma terminativa. Mas se ele for um projeto de código, Código de Processo Penal, Código Penal, não pode tramitar de forma terminativa. Os projetos de resoluções que versem sobre a suspensão de lei declarada inconstitucional por decisão do Supremo, então essa aqui é uma competência do Senado Federal, né, do Senado Federal, esse projeto terminativo. Aí na sua prova está assim, todos os projetos de resolução tramitam para acelerar o processo e dar mais poder para a comissão, tramitam de forma terminativa. Não são todos os projetos de resolução. É esse projeto aqui. Projeto de resolução que altera o regimento interno do Senado, tramita de forma terminativa. Não. Projeto que altera o regimento do Senado não pode. É vedada a sua tramitação de forma terminativa. Projeto de decreto legislativo que trata de concessão, permissão, autorização para o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens. Esse aqui tramita de forma terminativa. Guarde esses 3 aqui. Exemplos do poder dessa função de tramitação terminativa somente pelas comissões. Olha só, em 2018, 321 proposições aprovadas com decisão terminativa. Olha só, em 2018, mais de 300 projetos de resolução ou de decreto ou projeto de lei apresentado para o senador, ressalvado o código, foram aprovados somente pelas comissões sem o pronunciamento do Senado. Ok? Acho que tem outro exemplo. Comissões aprovam 510 projetos, mais antigo, 2012. 510 projetos aprovados pelo Senado sem sequer chegar ao plenário. Tá vendo? Na sua prova aparece lá na discursiva. Os projetos aprovados sem sequer chegar ao plenário não são possíveis no Senado Federal. Explique. Você vai ter que explicar. Origem está lá no artigo, né? Lá no modelo italiano. Quais são os casos? Aqueles 3 casos que a gente acabou de citar. E essa função é utilizada? Você pode colocar, é muito utilizada. Existe a possibilidade do presidente do Senado, ouvido os líderes, conferir esse poder a outras proposições. Então, aqueles casos não são os únicos. Aqueles 3 casos de tramitação terminativa são automáticos, já estão no regimento. Mas tem casos que o presidente ainda pode estender, abarcando essas proposições. Tratados ou acordos internacionais, autorização para exploração de recursos hídricos e minerais em terras indígenas, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, projeto de lei da Câmara de iniciativa parlamentar que tivesse sido aprovado com decisão terminativa, então a Câmara aprovou um projeto. O deputado deu entrada, aprovou só nas comissões. Chegando no Senado, o presidente do Senado pode estender, ouvir dos líderes, estender então essa competência terminativa para aquele projeto. Ele é aprovado só na comissão do Senado e segue o seu trâmite para a presidência da República. Indicações também pode ocorrer de forma terminativa.
E aí você vai ter que guardar isso aqui. Jamais serão terminativas. As PECs, proposta de emenda à Constituição, jamais. Projeto de resolução que altere o regimento. Projeto de resolução. E aqui eu te convido a ir lá no artigo 91 do regimento e ler. Porque são vários projetos de resolução, são vários tipos que não podem ser terminativos, ok? Você tem alguns aqui, ó, dívida, operação de crédito, garantias, alíquotas, essas matérias financeiras, que são de grande importância, né, envolve até relacionamento entre os estados e o modelo federativo brasileiro, o pacto, né, não pode de forma alguma tramitar só numa comissão, tem que ir para o plenário. Então jamais são esses daqui. E tem questão de prova, vamos lá, as comissões temáticas, estamos acabando, hein? Um artigo rápido para você correr lá, ler o nosso texto e imaginar, eu coloquei até uma forma que a banca poderia te cobrar de forma subjetiva, numa redação ou se não, numa questão discursiva, perguntando diretamente ali, para você responder de 20 até 20 linhas, se existe essa possibilidade das comissões atuarem de forma plena no processo legislativo, se ela é relativa ou absoluta, se ela é relativa ou absoluta, de onde veio esse modelo, se existia antes da Constituição de 88, se ele é utilizado na prática, ok? E cite um exemplo de uma norma que o regimento interno do Senado autoriza o poder terminativo. Ou ele poderia perguntar o seguinte, a Constituição já definiu os projetos que são de forma terminativa. Não, a Constituição não definiu. Quem define é o regimento interno. Vamos lá. As comissões temáticas, criadas em razão da matéria, são permanentes, cabendo-lhes, entre outras atribuições, discutir e votar projeto de lei que dispensar. Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário. Na forma do regimento, tá vendo? É o regimento que vai detalhar essas regras, né? Salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Perfeita, né? Questão difícil, concurso de alto nível, promotor de justiça, pergunta justamente aí o objeto do nosso artigo. Eu elaborei, olha lá. O regimento interno do Senado fixou determinadas matérias passíveis de apreciação terminativa, como os projetos de lei ordinária de autoria de senador. São todos? Não são todos, hein? Lembra lá que, se for projeto de código, não, mesmo ele sendo de autoria de senador, não vai ser terminativo. Além disso, o presidente do Senado pode incluir outras matérias, outros projetos definidos pelo regimento, desde que as lideranças sejam ouvidas. Eu acho que está certo. E você? O que você acha? Acho que está correta a questão, que eu elaborei já tem um tempo, mas é isso mesmo. O presidente do Senado pode estender aquele modelo de apreciação terminativa para outras matérias, respeitando aquelas que jamais seriam, né? A PEC jamais seria de forma terminativa. Dá uma olhadinha? Está correto. Ok. Então, um artigo rápido, abrindo aí a sua atenção para essa matéria aí, que é apreciação terminativa. E mais uma observação antes aí da gente encerrar. Não sai ainda não, espera aí, não para esse vídeo não, olha aqui. Lá na Câmara, esse nome apreciação terminativa tem outro nome, outra denominação. Lá na casa parceira do Senado, lá na Câmara, isso se chama poder conclusivo. É isso mesmo. Então, às vezes, se você estudou para a Câmara já, ou se você vai procurar na internet, no navegador, o que seria essa questão, você pode achar esse nome lá na Câmara. Mas lá na Câmara, onde eu trabalho, como analista legislativo, técnica legislativa, e a gente acompanha muito isso lá, esse projeto, essa forma de tramitação lá é poder conclusivo das comissões. Inclusive há estudos comparativos entre quantas matérias foram feitas por poder conclusivo, quantas foram por plenário, há essas comparações. Lá é poder conclusivo. Mas também na Câmara tem o poder terminativo, que não tem nada a ver com essa apreciação terminativa que a gente viu aqui. Então guarde. Apreciação terminativa, decisão terminativa no Senado passa só pelas comissões. Só pelas comissões, não vai para o plenário. Terminativo na Câmara é outra coisa. Não vou nem falar para você não confundir. Lá é poder conclusivo, ok? Grande abraço, mantenha-se firme aí, compromisso, foco e vamos que a dedicação aí é máxima aí para você alcançar seus objetivos. Até a próxima.